Olá, começa agora o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver: servidora do TJMG doa instrumentos musicais para a Orquestra Jovem. No mês do idoso, vamos mostrar que dar atenção a este público é sinônimo de sucesso. Lei de cotas para as universidades completou 10 anos, trazendo mudanças. E ainda, uma entrevista com o juiz Sérgio Fernandes, diretor do Foro de Belo Horizonte. Tudo isso você vê agora. A música se faz de parcerias e, nesse caso, uma servidora do TJMG deu o tom. Ela doou instrumentos para a Orquestra Jovem do Tribunal, projeto social que atende crianças e adolescentes. Veja os detalhes na reportagem a seguir. É como segurar nas mãos um velho amigo e fazer aquele carinho especial nele. Eu não vivo sem música, né? Eu sempre estou ouvindo música e tal, só que um dia eu decidi que eu queria tocar em vez de só ouvir. Camila é servidora pública apaixonada por música. Começou aos 12 anos de idade tocando flauta. De lá pra cá, fez parceria com diversos instrumentos. É porque eu fui pegando instrumentos diferentes no curso da minha vida, né? E eles sempre ficaram assim, pegava o próximo, abandonava um, pegava o próximo, trocava. E dessa turma de amigos, as boas lembranças são muitas. Já toquei gaita, já toquei muita coisa. Hoje, aquele amigão, o violino, o outro, o violoncelo, e o parceirão, o baixo elétrico, vão ganhar novos carinhos e afeto. Isso porque a Camila está sendo amiga de outros amigos, os jovens da orquestra do TJMG. Gente, isso aí é maravilhoso pra gente. A Camila doou os 3 instrumentos. A Priscila e a Elaine, professoras da orquestra, foram buscar na casa dela. O nosso intuito do projeto é esse, né? De se doar, de compartilhar e ver que alguém que trabalha, que viu uma apresentação nossa e sentiu isso como a gente sente, é muito emocionante. Então nós todos estamos muito agradecidos, muito emocionados, muito felizes com essa doação da Camila. A Camila se tocou de que poderia ajudar exatamente aqui, no hall da sede do TJMG em Belo Horizonte. O dia não era como o de hoje, com o salão vazio. Aqui estava lotado de gente e tinha música boa. Era uma apresentação da orquestra que encheu todo esse espaço de alegria, como num estalo de dedos. Quem assistiu se encantou. Ao ver aquilo, Camila ficou comovida e resolveu doar para o projeto da Orquestra Jovem e Coral Infanto Juvenil do TJMG, que ensina música a cerca de 300 crianças e adolescentes, boa parte carente. A música transforma a gente, né? Eu fui muito feliz com a música me fez muito bem a vida inteira, né? E poder passar isso para frente também, né? Ver os instrumentos de volta em uso, ver alguém feliz tocando eles vai me fazer muito bem também, né? Eu acho que vai ser bom também botar eles de volta à vida aí, dando vida para as músicas, né? Em vez de ficarem parados tomando poeira. Certeza que sim, viu, Camila? Olha a festa na entrega dos instrumentos para os alunos. O violoncelo ganhou amigos e amigas já no primeiro olhar. Olha que lindo. Com o violino, não foi diferente. Também o violino. Gente! E o baixo elétrico foi abraçado em segundos. E assim a letra dessa música escrita pela Camila poderia se chamar Fazendo Amigos. Não, eu falei com ela, foi ótimo, porque contrabaixo elétrico começamos agora. Exatamente! Agora eu quero ver a disputa do violoncelo. Digno de aplausos, né? Parabéns a Camila. E quem quiser mais informações sobre o projeto é só ligar no 31 3247 8418. Agora, mudando de assunto. Dia 1º de outubro é o Dia Nacional do Idoso e também o Dia Internacional da Terceira Idade.
Em Belo Horizonte, um projeto voltado para este público ajuda no desenvolvimento do empreendedorismo. Conheça histórias de sucesso na reportagem a seguir. Depois da aposentadoria, a vida ficou mais difícil para o seu João. Já tinha aposentado em 2014 e não estava conseguindo emprego. Mandei vários currículos e não consegui. Eu estava sem pé, sem mão, sem cabeça. Mas o seu João deu a volta por cima e aos 73 anos se tornou um empreendedor, um empresário do setor de construção. Em 2018 nós fizemos 32 passeios, em 2019 nós fizemos 24 passeios e ainda fizemos reforma de edificações, piscina, decks de piscina. O aprendizado veio com as aulas de empreendedorismo para idosos nesse instituto especializado em Belo Horizonte, que já beneficiou mais de 4.000 pessoas, como a dona Maria Beatriz, aposentada do Tribunal de Justiça de Minas, que com uma colega criou um blog sobre a maturidade. Ela também foi idealizadora de uma agência de modelos para quem tem mais idade. Eu sou uma pessoa ativa, não quero ficar vendo televisão o dia inteiro, não quero ficar dentro de casa cozinhando. Então eu sempre estou procurando coisas novas. As aulas para os empreendedores na maturidade são possíveis por causa dos recursos captados pelo Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Esse ano, até agora, já foram aplicados quase 13 milhões de reais em diversos projetos. O fundo é coordenado pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que recebe e analisa esses projetos. Uma das fontes do fundo é um imposto de renda devido. Empresas podem destinar 1%. Pessoas físicas podem contribuir com até 3% do imposto a pagar. Para o ano que vem, a expectativa é de que os projetos aprovados recebam cerca de 20 milhões de reais. Então, como as empresas e as pessoas físicas enxergaram o funcionamento do Conselho e a entrega dos projetos, eles investem mais. Graças ao Conselho, graças às pessoas que estão aí engajadas, nós podemos, através de projetos sérios, fazer algo que é muito importante, mirar no nosso foco, que é o idoso, para que ele seja muito mais feliz. Além da capital, 180 cidades de Minas já criaram os fundos de apoio à pessoa idosa. Nos últimos 2 anos, o fundo do governo do estado captou 14 milhões de reais. Nós temos um programa lá, Melhor Geração, por exemplo, da Subsecretaria de Esporte, por exemplo. Então ela foi utilizada em 34 municípios do norte de Minas, por exemplo, com o projeto Melhor Geração, ou seja, colocando esporte, lazer, na verdade, materiais esportivos para as pessoas idosas ali naqueles municípios. Um levantamento do IBGE revelou que pessoas com 60 anos ou mais já representam 15% da população brasileira. Em Minas, são 3.700.000 pessoas acima de 60 anos, o que coloca o estado no segundo lugar do ranking nacional, atrás apenas de São Paulo. O crescimento da população idosa no Brasil veio acompanhado pela implantação de leis que garantem direitos nos 3 níveis de governo. União, estados e municípios se mobilizaram para proteger quem tem mais idade. O Estatuto da Pessoa Idosa entrou em vigor em 2004 e assegura uma série de benefícios, como, por exemplo, a gratuidade nos transportes coletivos para maiores de 65 anos, o fornecimento gratuito de medicamentos, especialmente os de uso contínuo. O Estatuto define que os conselhos municipais, estaduais e federal da pessoa idosa são responsáveis pelo cumprimento desses direitos. O seu João, lá do início da nossa reportagem, sabe bem o que muda quando esses direitos são garantidos e respeitados. Ficou melhor na minha família, meus filhos, todo mundo gostou que eu tenha feito isso, certo? E atenção, para informações de como ter projetos aprovados pelo fundo, ligue 31 3277 9865. Agora vamos para um rápido intervalo. Na volta, Lei de Cotas para as Universidades completou 10 anos, trazendo mudanças. A Lei de Cotas completou 10 anos. Prevê que 50% das vagas em universidades e institutos federais sejam direcionadas para quem estudou em escolas públicas. Na reportagem a seguir, você vai ver que a iniciativa traz mudanças sociais significativas. Veja só.
Na minha família, poucas pessoas conseguiram alcançar o ensino superior e nenhuma pessoa tinha concluído o ensino superior em uma universidade federal. A falta de oportunidades aliada ao sonho de se formar em uma universidade federal serviu de motivação para Rafaela. Esse ano, a moradora de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, concluiu o curso de psicologia da UFMG. Há 5 anos, ela ingressou na universidade por meio da lei de cotas. Se não fosse a política de cotas, talvez eu não conseguiria ingressar na UFMG, né, e ter conseguido assim, realizar o meu sonho, né, que era estar numa universidade federal com todas as oportunidades que ela oferece, né, para a gente. A lei que possibilitou a entrada da Rafaela na UFMG completou 10 anos em agosto. Ela prevê que 50% das vagas em universidades e institutos federais sejam direcionadas para quem estudou em escola pública. Pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência devem ocupar a proporção desses grupos em cada estado da federação. Em Minas Gerais, por exemplo, de acordo com o IBGE, cerca de 10% da população é negra, 44,6% é parda e 0,2% é indígena. A lei mudou a cara das universidades. Um estudo da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior apontou que em 2018 a proporção de pretos e pardos nas instituições federais de ensino já superava um número de brancos, 51,2% a 43,3%. Em 1993, o número de pretos e pardos que frequentavam o ensino superior era de apenas 2,8%. A educação e o trabalho são as principais formas de nós conseguirmos superar a desigualdade racial e, de fato, construir uma sociedade, inclusive, em que essas políticas não sejam mais necessárias. A natureza dessa política pressupõe uma revisão de tempo em tempo, exatamente porque a tendência é que elas não sejam infinitas. Nós precisamos delas até que a gente encontre essa igualdade tão almejada, que, ao meu ver, ainda estamos um pouco distantes. De acordo com esse professor da PUC Minas, autor de um artigo que fez um balanço da lei de cotas, os números trazem conclusões importantes. As notas, né, não são significativamente diferentes, ainda que num caso ou outro, num curso ou outro, possa haver alguma diferença, mas elas não são significativamente diferentes. Não houve uma taxa de evasão muito superior entre os cotistas, comparando-se aos não cotistas. E, finalmente, não houve um clima de acirramento racial, tensionamento racial nos campi, nas comunidades, nos dormitórios, né, nos alojamentos, que muita gente falava que isso poderia acontecer. Para o especialista, o programa de reserva de vagas deve ser aperfeiçoado, já que, de acordo com dados do IBGE, entre os brancos de 18 a 24 anos que estudam, 80% estão matriculados no ensino superior. Entre os estudantes negros, são 55,6%. Outra disparidade que precisa ser amenizada, segundo o professor, é sobre a proporção de docentes negros e pardos nos cursos de pós-graduação. Apesar da lei, então, ter gerado ótimos efeitos, é preciso avançar no sentido da pós-graduação, a pós-graduação, mestrado, doutorado, que é onde se formam os futuros professores, né? As pessoas que vão orientar novos mestrados e doutorados. Para a Rafaela, a lei de cotas mudou a estrutura da universidade pública. Acho que a gente está numa universidade muito mais plural, muito mais diversa. Eu costumo falar, né? Às vezes eu não tinha essa noção, assim, né, que pessoas como eu estariam ali naquele espaço. Confira outros destaques da semana do Judiciário Mineiro. Investimento em tecnologia e em ferramentas de automação, ações inovadoras, potencialização das iniciativas de voluntariado e aproximação do Judiciário com a sociedade. Esses foram alguns dos temas apresentados pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, aos juízes que integram as unidades do Juizado Especial de Belo Horizonte. São ações previstas para o biênio 2022-2024. O presidente José Arthur Filho e o primeiro vice-presidente desembargador Alberto Vilas Boas Vieira de Souza assinaram avisos conjuntos sobre as instalações de 3 núcleos da Justiça 4.0 no âmbito da segunda instância.
As unidades inovadoras que gerenciam o processamento e o julgamento de ações judiciais em um ambiente totalmente digital serão instituídas nas áreas criminal especializado, civil especializado e civil. O presidente José Arthur Filho assinou acordo de cooperação técnica com o Ministério Público de Minas Gerais para viabilizar ações integradas entre as duas instituições. O acordo prevê a execução de projetos e boas práticas, eventos ou ações de interesse comum para a prevenção de litígios, a promoção de estratégias, o monitoramento e a gestão de demandas repetitivas e precedentes e o fomento da resolução consensual das controvérsias. No próximo bloco, uma entrevista com o juiz Sérgio Fernandes, diretor do Foro de Belo Horizonte. Espero vocês! Eu recebo agora aqui no estúdio o juiz Sérgio Fernandes, diretor do Foro de Belo Horizonte. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Doutor, gostaria de começar perguntando o seguinte: o senhor é diretor do maior foro do estado, né, maior comarca. Como é esse desafio de liderar tudo isso? É uma atividade compartilhada, né? São mais de 8 prédios, são 4.000 servidores, terceirizados, estagiários. Se pegar a comarca de Belo Horizonte, são 150 juízes. Então, a única forma de você trabalhar é em conjunto, tendo um corpo de gerentes muito eficiente e contar com a colaboração tanto da corregedoria, né, do corregedor geral, como dos colegas. Para a gente entender a dinâmica ali do Fórum Lafayette, né, que também o senhor é diretor do Fórum Lafayette, um fórum gigante, para a gente entender essa dinâmica, como é que é o dia a dia ali? Milhares de pessoas vão passar pelo Fórum Lafayette, né? O atendimento é constante e o Fórum Lafayette é um fórum basicamente criminal de família, né? Então você trabalha com a população, muita gente que é muito necessitada também. Então você tem de trabalhar, e é isso que a gente está tentando fazer, com atendimento mais humanizado. E ali é um mundo, né? Ali são várias pessoas passando, trabalhando, e aí você tem todos aqueles problemas de estrutura prediais, né? Uma das questões é essa: o fórum, ele, embora seja muito potentoso, ele tem alguns problemas graves na parte de fundação dele, por isso que a gente está fazendo reformas. O prédio vai passar por uma reforma aí prevista para 2 anos. Como é que está toda essa dinâmica? Tem que realocar pessoas, servidores, funcionários, as varas? Como é que está isso? Na verdade, há uma necessidade de reformas estruturais no Fórum Lafayette, né, e de modernização, né? O fórum, ele começou a ser ocupado em 1980 e hoje ele necessita de fazer essas modernizações. As varas, elas vão ser transportadas, os servidores, etc., para o melhor local possível, né? A gente está observando um prédio específico na Augusto de Lima, em Mato Grosso, então seria muito próximo, isso não afetaria muito o jurisdicionado. Algumas varas, igual as varas de sucessões, registro público e o Centro de Reconhecimento de Paternidade, foram para os nossos prédios na Afonso Pena 2300. Algumas outras varas podem ir para a Rádio Trabalho, igual ao Conflitos Agrários, que é o Fórum Civil e Fazendário. Essa mudança, de alguma forma, vai afetar os serviços? Não. A gente consegue fazer uma mudança muito rápida, com suspensão mínima do expediente, né? Essa mudança é feita, o nosso pessoal é muito eficiente para fazer essa mudança, transportar ou montar o material e já fazer essas instalações eletrônicas e telemáticas. Então, a gente consegue fazer isso com o mínimo de impacto para o jurisdicionado. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, pode parecer uma pergunta boba, mas o que a pessoa vai no fórum para quê? Para participar só de audiências? Não, o acesso à justiça é muito importante, né? A pessoa tem de entender que o fórum é um prédio, né, que vai apresentar os serviços, que são serviços de justiça, exercícios jurisdicionais, que são direitos e garantias de todos, né? Então, a pessoa tem de observar o fórum como um prédio seu, né? Esse ano, doutor, o Tribunal do Júri completou 200 anos. O Fórum Lafayette tem
tribunais do júri, né, que julgam crimes contra a vida. Como é que está essa questão dos tribunais do júri no Fórum Lafayette? A gente tem muita preocupação, né, em razão da própria função social da estrutura do júri, né? Hoje tem 4 plenários, na verdade, a quarta presidência é feita em regime de mutirão. Agora, em outubro e novembro, vai ser feito pelo Núcleo 4.0 um mutirão grande. E a partir do ano que vem, vão funcionar essas 3 presidências, né, fixas, e a gente vai realizar novos mutirões para realizar a pauta de júri o mais rápido possível. O Fórum Lafayette, o senhor já disse, tem cerca de 5.000 funcionários, né? Eu vou voltar lá naquela pergunta, fazer essa realocação é complicado? Muitos dos nossos servidores, hoje com a estrutura de processo eletrônico, já estão na estrutura de teletrabalho, o que auxilia muito, né? Então, hoje, a dinâmica de trabalho, os processos de trabalho são um pouco diferentes, então isso facilita a questão do deslocamento. Então, o pessoal está preparado para fazer isso, né? O pessoal consegue fazer essa mudança e adaptar muito rapidamente. Eu queria que o senhor dissesse, o senhor já falou, mas assim, reforçar, quais são as varas que existem ali no Fórum Lafayette, quais já saíram de lá, quais devem sair, quais estão ainda ali, né? O carro-chefe seria a área criminal e a área de família, né? As varas de sucessões, de registro público e centro de reconhecimento de paternidade, eles estão indo para Afonso Pena 2300, a mudança já começou. A vara de conflitos agrários provavelmente vai para a Raja, e as demais varas vão permanecer até a mudança, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente as atividades de virtualização em Belo Horizonte. O que está sendo virtualizado atualmente? Os processos da comarca todos já foram? Em Minas Gerais já foram virtualizados desde o início do programa 1.400.000 processos. A maioria desses processos foram virtualizados pelas próprias unidades, algumas com apoio aqui de Belo Horizonte. A virtualização, na verdade, ela passa pela digitalização, pela inserção no sistema, pela indexação e pela baixa. Então, é um processo muito complexo. Hoje existe uma empresa terceirizada que ela faz a parte de digitalização. Ela já fez mais ou menos 180.000 digitalizações. E todo esse procedimento é feito a inserção pelo nosso pessoal. Só para você ter uma ideia, Cid, nesse segundo semestre, Belo Horizonte já fez a inserção de mais de 60.000 processos que eram do interior. Né? Então é um volume grande. Só dentro do Fórum Lafayette são 2.000 metros quadrados voltados para a virtualização. E é um caminho necessário, né? Modernizar dessa forma. Sim, sim. Praticamente Belo Horizonte já está com os processos todos virtualizados e isso muda toda a dinâmica de trabalho, facilita o acesso à justiça, né? Embora a gente esteja trabalhando com a questão da exclusão digital, né? Facilita as relações de trabalho, porque possibilita o teletrabalho. Então, agora, ela acaba acelerando muito o processo e aumenta muito a carga também dos juízes e gabinete. Para fechar, eu queria saber quais são os principais projetos para a comarca nesse biênio 2022-2024. A gente está tratando de uma estrutura de inovação e de modernização. Então, a gente está usando muito o Foro de Belo Horizonte como patamar para projetos pilotos. Então, desde a estrutura do atendimento humanizado, que a gente está trabalhando nesse projeto para um melhor atendimento ao jurisdicionado, até passando por uma central, que a gente está tentando montar uma central de triagem, até para combate da litigância predatória, passando para uma interoperabilidade entre as unidades judiciárias para otimizar o serviço e buscando também uma central de recuperação de ativos, né, para dar maior eficiência à execução. Eu gostaria de agradecer a participação do senhor. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Esperamos o senhor em outras oportunidades aqui também. Estou à disposição. Obrigado. O Justiça em Questão fica por aqui. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere nas redes sociais do Tribunal que estão na sua tela. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.